Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about, well, a topic that's not so happy, but it's something that so many people have to face, which are conflitos em família e problemas de convivência, meaning like family conflicts and also problems living together with other people, which is unfortunately oh so common in our society. If you would like to discuss this and other topics, you might want to join us in our school. We are revamping our membership options, but right now you can have a lesson with the fantastic Bri and fantastic Kelly, two of our amazing teachers in our school. Just go to PortugueseWithEli.com/school to receive a learning guide and more information about how you can join our classes. Agora, vamos começar com o episódio de número 252, Problemas de convivência com a família. Gente, é fogo. Esse mundo é muito grande e todo tipo de gente passa por aqui. E nem todo mundo ganha as nossas graças. Bater cabeça com as pessoas é mais comum do que se pensa. E ainda mais comum é bater cabeça com gente sangue do mesmo sangue. Outro dia, uma conhecida, a Juvenita, ela estava relatando o drama familiar em sua casa. Ela tem um casal de filhos, que são adolescentes, um de 15 e outra de 18 anos. Juvenita chegou em casa e parecia que um furacão tinha passado por lá. Exaurida de um dia pegando no batente e vendo a trabalheira que ia dar de arrumar aquela casa, ela tomou uma decisão: colocar os bagunceiros para arrumar o ninho. Foi um chororô infeliz. Um reclamava que estava muito ocupado com a escola, a outra resmungando que só ela quem fazia as coisas, porque ele nem para levantar um dedo. E os dois dizendo que tinha muita coisa acontecendo no Insta, que eles não podiam ficar de fora. Foi um auê só. Juvenita não viu outra saída senão confiscar os aparelhos até a casa estar um brinco. Um pouco a contragosto, cada um cumpriu a missão dada. E parece que aprenderam a lição. É como se diz, não é? Ou vai por bem, ou vai por mal. Já na casa das vizinhas, disse ela engatando um assunto no outro, o pepino era outro. Moram lá duas irmãs que vivem às turras. Era comum ouvir a gritaria das duas em brigas homéricas, de saírem no tapa no meio da rua. Era cada puxão de cabelo, até que uma começou a namorar e a outra fez o favor de tomar o namorado da irmã. Aí a coisa ficou preta. Rolou até jura de morte. Por fim, fizeram um acordo tácito de não se falar mais. Agora, o silêncio reina naquela casa. E pelo visto, Juvenita conhece um pouco da vida de todo mundo. Seguiu falando que, do outro lado da rua, mora um casal que o marido é meio controlador, para não dizer totalmente abusivo. Ele chega a ditar a roupa que a mulher vai sair na rua, cronometra o tempo que ela passa fora de casa, fica policiando para ver com quem ela conversa e para onde ela olha. Em outras palavras, ele tem ela na palma da mão. Chega a dar dó essa consumição desgraçada. A Juvenita fica até feliz por seu drama familiar ser a preguiça dos filhos. Bom, no episódio de hoje, o narrador começa dizendo que as pessoas são complicadas.
Mas o narrador não utiliza essa expressão, claro. Ele diz que gente é fogo. Gente é fogo. E quando a gente diz que alguma coisa é fogo, isso significa que essa coisa é difícil de lidar, ela é problemática e complicada. Por exemplo, olha, o meu computador antigo é fogo. Sempre que vou usar esse computador, ele para de funcionar. Então, ele é fogo. Você também pode descrever uma pessoa assim. Se você disser que fulano é fogo, nós vamos saber que não é uma pessoa muito legal ou agradável com quem se lidar. E o narrador diz que muitas pessoas passam pelo mundo, né? Muitas pessoas nascem, muitas pessoas morrem. E nem todas elas ganham as nossas graças. Nem todas elas ganham as nossas graças. E quando alguém ganha as nossas graças, isso significa que a gente simpatiza com essa pessoa. A gente gosta dessa pessoa, às vezes sem motivo nenhum. É muito comum que um artista ganhe as graças de um público. Se você assistir programas americanos, muitos desses programas não são populares nos Estados Unidos, mas eles ganham as graças do público brasileiro. Por exemplo, o programa Todo Mundo Odeia o Chris, do comediante Chris Rock, ganhou as graças dos brasileiros. Ou seja, os brasileiros simpatizaram com o programa e passaram a gostar muito mesmo. O narrador continua dizendo que é muito comum bater cabeça com outras pessoas, mas ainda mais comum é bater cabeça com gente sangue do mesmo sangue. E aqui nós temos duas boas expressões. A primeira delas é bater cabeça com alguém. E quando você bate cabeça com alguém, ou quando duas pessoas batem cabeça, isso significa que elas constantemente têm conflitos e elas não conseguem se entender. Elas são inimigas mesmo. Você pode imaginar duas pessoas batendo cabeça uma com a outra. Então, essa é uma expressão muito informal. Eu posso dizer, eu era um pouco impaciente no trabalho e vivia batendo cabeça com o chefe. Um dia, o chefe ficou com raiva e mandou me demitir. Então, de tanto bater cabeça com o chefe, eu perdi o meu emprego. Não é bom bater cabeça com o chefe, né? É a lição de hoje. E a outra expressão que o narrador utilizou foi sangue do mesmo sangue. E essa é uma maneira muito informal de dizer que são duas pessoas parentes, em geral, parentes próximos. Então, meu irmão, meu primo, meus pais, são todos sangue do mesmo sangue. Inclusive, um fato pouco conhecido. O ex-governador do Ceará e eu somos parentes, mas muito, muito distantes. Eu gosto de brincar dizendo para as pessoas que eu e o Cid Gomes e o Ciro Gomes somos todos sangue do mesmo sangue. É um parentesco muito pouco, né? Tipo, muito fraco, mas ainda assim nós somos sangue do mesmo sangue. Daí o narrador finalmente começa a contar a história. Ele fala de uma vizinha que se chama Juvenita. Na verdade, ele não diz que ela é uma vizinha. Ele diz que ela é uma conhecida.
E um conhecido ou uma conhecida é uma pessoa que você sabe quem é, você diz bom dia, boa tarde e boa noite para essa pessoa, mas você não é amigo dessa pessoa. Você conhece, mas não é íntimo dessa pessoa. Então, a Juvenita é uma conhecida do narrador e ela estava relatando um problema que tinha com os filhos adolescentes. E aqui nós temos um verbo muito bom, que é relatar. E quando você relata uma coisa, isso significa que você conta ou narra, né? Você faz a narração de uma história, de um evento. Você relata o acontecimento. E geralmente o relato tem muitos detalhes e muitas informações. Por exemplo, depois do acidente, a testemunha relatou tudo o que viu. Depois do acidente, a testemunha relatou tudo o que viu. Ou seja, ela viu o acidente e disse: Nossa, isso aconteceu. Então ela relatou, provavelmente para a polícia. Mas qual era o problema que a Juvenita tinha com os filhos? Né? O problema que ela relatou? Bom, aparentemente, os filhos eram bagunceiros. Ela até diz que um furacão parecia que tinha passado, né? E a Juvenita trabalhava muito. Como é que nós sabemos disso? Porque o narrador disse que, no fim do dia, a Juvenita estava exaurida de pegar no batente. A Juvenita estava exaurida de pegar no batente. E aqui nós temos duas boas palavras. Quando a gente descreve alguém como exaurido ou exaurida, isso significa que essa pessoa está extremamente cansada. Ela está esgotada, física ou mentalmente. Então, se você trabalha muito e cansa, você pode ficar exaurido. Eu mesmo fico assim nos domingos à tarde, porque eu trabalho durante a semana toda e a minha folga é no domingo à tarde. Então eu fico exaurido nos domingos à tarde. A outra expressão que o narrador utilizou foi pegar no batente. E essa é uma expressão muito informal, utilizada no Brasil todo. Então, você pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, que todo mundo vai entender essa expressão. E quando alguém pega no batente, essa pessoa trabalha muito. Ela ou vai começar a trabalhar, ou trabalha muito, e geralmente intensamente. É um trabalho duro mesmo. Eu posso falar, por exemplo, eu começo a pegar no batente às 7 da manhã e saio às 5 da tarde. Nossa, eu trabalho pra caramba. Eu pego no batente às 7 e saio às 5. Então, a Juvenita pega no batente e depois ela está exaurida. Aí ela chegou em casa e viu, nossa, que bagunça. E ela pensou que ia ser uma trabalheira limpar tudo aquilo. Ia ser uma trabalheira limpar tudo aquilo. A trabalheira, gente, é uma grande quantidade de trabalho ou esforço. E, geralmente, tem uma trabalheira para conseguir um objetivo. Limpar a casa, por exemplo. Eu posso dizer, num exemplo para você, nossa, meus filhos fizeram muita sujeira no fim de semana. Na segunda-feira, foi uma trabalheira para eu limpar tudo. Na segunda-feira, foi uma trabalheira para eu limpar tudo. E às vezes, você pode pensar, eu já estudo português, eu quero também estudar outro idioma.
E aí você pode pensar, mas estudar um idioma é uma trabalheira, tem que conseguir materiais, estudar todos os dias e tal, e tal, e tal. Então, você pode desistir antes de continuar com aquela trabalheira toda. Aí o que a Juvenita fez? Ela olhou para aquela coisa bagunçada, ela estava muito cansada, e ela disse, olha, esses bagunceiros vão limpar o ninho. E o ninho, aqui, é uma palavra mais incomum e significa a casa ou o lar de uma pessoa. Quando você chama a sua casa de ninho, isso significa que a sua casa é confortável, é aconchegante e você se sente muito bem estando na sua casa. Você pode pensar no ninho que os pássaros constroem. Então, a sua casa é como um ninho, onde ficam os ovinhos e os filhotes, né, ali esperando a comida. Bom, mas o que se seguiu não foi nada pacífico. Porque primeiro o narrador disse que foi um chororô infeliz. Foi um chororô infeliz. E o chororô é quando tem muita reclamação, tem muito protesto, não necessariamente choro. É tipo... Não. Não o choro necessariamente, mas pode também ter. É mais um sentido figurado, que tem uma reação emocional exagerada. Por exemplo, depois que o candidato político perdeu, foi um chororô muito grande. Muitas pessoas ficaram, não, meu candidato perdeu, eu não acredito. Foi um chororô infeliz. E se você não souber o que significa infeliz aqui, escute os episódios anteriores. Nós sabemos que infeliz intensifica uma palavra com sentido negativo. Então, uma dor infeliz é uma dor muito forte. Um chororô infeliz é muito choro. E aí, que chororô foi esse? Porque os filhos não queriam limpar a casa, claro. Né? Então, quem já foi adolescente lembra disso. Eu não gostava. Limpava porque tinha que limpar. E aí, o narrador fala, né, que um filho reclamava que estava ocupado, a outra resmungava que só ela fazia tudo, porque o irmão nem para levantar um dedo. E além disso, eles iam ficar de fora de tudo que estava acontecendo no Instagram. Aqui nós temos várias expressões. A primeira delas é não levantar um dedo. Essa é uma expressão que normalmente a gente usa na forma negativa. Então, não levantar um dedo ou não levantar nenhum dedo. E isso significa não fazer nada, absolutamente nada, para ajudar ou contribuir numa situação. A pessoa que não levanta um dedo, ela se recusa a ajudar. Por exemplo, e esse é um exemplo real, tá? Aconteceu comigo e com minha família. Depois que a minha mãe parou de trabalhar, ela precisou da nossa ajuda. Mas os meus irmãos não levantaram um dedo para ajudar a minha mãe. Então, fui eu quem a ajudou. No meu caso, não fui eu só, né? Tipo, somos uma família muito grande, mas alguns dos irmãos não levantaram nenhum dedo. Os outros ajudaram bastante. A outra expressão que o narrador utilizou foi ficar de fora, né? Que ele disse que os adolescentes viam muita coisa acontecendo no Instagram
E os adolescentes disseram: não, eu não quero ficar de fora. E quando uma pessoa fica de fora, ela é excluída, ela fica sem participar, ela não sabe o que está acontecendo. Por exemplo, depois de um tempo, eu fiquei completamente de fora das notícias internacionais. Ou seja, eu não sabia nada do que estava acontecendo nas notícias internacionais. Você me diz: ah, Eliakim, você soube da guerra e tal? Não sei. Você sabe das eleições e tal? Infelizmente não sei. Eu fiquei completamente de fora disso. O que não é verdade, né? Eu sou professor, então eu tenho que ficar por dentro. Eu não posso ficar de fora de nada. A outra expressão que o narrador utilizou aqui foi um auê só, quando ele resumiu a reação dos adolescentes. E o auê é uma grande confusão, muito barulho, muita desordem. E pode não parecer, mas é uma palavra, tá? São 3 vogais aqui. Auê. É uma vogal, uma semivogal e outra vogal. Auê. E eu já fui professor de sala de aula, né? Eu já trabalhei com 45, 50 alunos ao mesmo tempo. Então, quando tinha 50 pessoas na sala, nossa, era um auê infeliz. Todo mundo falava ao mesmo tempo e eu precisava gritar: pessoal, presta atenção aqui! Porque era um auê muito grande, era uma confusão, muito barulho na sala. Às vezes, quando a família se reúne, também tem um auê enorme. Todo mundo fala mais alto que os outros. Inclusive, lá no guia de aprendizagem, eu vou incluir alguns ditados sobre isso. Como em casa de pobre, todo mundo grita e ninguém tem razão. Que é geralmente um auê que acontece. Mas aí fica para o guia. Porque agora, o narrador continuou dizendo que os filhos fizeram um auê. Eles protestaram, eles resmungaram, eles disseram que não iam fazer. E aí a única solução que a Juvenita viu foi confiscar os aparelhos até a casa estar um brinco. Ela confiscou tudo, né, celular, tablet, até a casa estar um brinco. Aqui nós temos 2 boas palavras, melhor dizendo, 2 boas expressões. Uma delas é um verbo, confiscar. E quando você confisca alguma coisa de alguém, isso significa que você toma essa coisa da pessoa e não devolve. Você diz, me dá aqui. E você não devolve. Isso geralmente é uma forma de punição. Então, quando você confisca alguma coisa de alguém, você retira, você remove essa coisa da pessoa e não deixa ela usar mais. Por exemplo, a professora confiscou todos os celulares antes da prova. Ela guardou os celulares dentro de uma caixa. A professora confiscou todos os celulares antes da prova. E normalmente é assim, né? Quando nós temos uma prova na escola, os professores precisam confiscar os celulares. Ou lidar com o risco de alguém olhar o celular na hora da prova, o que é um problema muito grande. Normalmente, uma confiscação assim tem uma data limite. O governo pode confiscar alguma coisa, ou o seu chefe pode confiscar alguma coisa, espero que não, e tem um prazo. No caso aqui da Juvenita, o prazo foi até a casa estar um brinco. E quando nós dizemos que um local está um brinco, isso significa que ele está muito limpo, está bem organizado, ele está muito bem arrumado. Bom,
Olhando aqui ao redor, não é o meu escritório. Faz muito tempo que o meu escritório não está um brinco. Faz muito tempo que o meu escritório não está um brinco. Inclusive, eu acho que eu vou limpar hoje. Mas você pode também dizer, por exemplo, a Joana é tão organizada. A casa dela vive um brinco. É sempre muito limpa, muito organizada, muito bonita. A casa da Joana, ó, tá sempre um brinco. Quando os adolescentes viram que os seus celulares foram confiscados, eles fizeram o que tinham que fazer, ou seja, organizar a casa. Mas a organizaram a contragosto. Eles organizaram tudo a contragosto. E quando você faz uma coisa a contragosto, você faz isso sem vontade, só por obrigação. Você não quer fazer, mas tem que fazer, então você faz. Mas você não fica nada feliz com aquilo. É tipo, oh, tudo bem, ai, tem que fazer isso, vamos lá. Esse sou eu. Quando eu tenho que organizar os meus livros. Eu acho que os meus livros não estão bagunçados, mas a minha família pensa outra coisa. Então, eu organizo os meus livros muito a contragosto. O contrário de contragosto é com prazer. Então, ai, não quero fazer. Faz a contragosto. Ah, eu quero muito fazer. Então, faz com prazer. E aí a Juvenita, né, depois de conseguir resolver o problema em casa, ela fala do problema da casa de outras pessoas. Nós chamamos esse tipo de pessoa no Brasil de fofoqueiro. Mas quem é que não adora uma fofoca, né? Ela pega um assunto e faz uma conexão de um assunto com outro assunto. Mas o narrador não disse assim. O narrador disse que ela engatou, né, a Juvenita engatou um assunto com outro. Ou seja, ela conectou, ela ligou um assunto com o outro. E essa palavra engatar tem outros sentidos que estão lá no guia de aprendizagem, mas aqui ele significa conectar uma coisa com uma outra logo em seguida, para continuar um fluxo. Por exemplo, a Maria gosta muito de falar. Na festa, ela engatou um assunto depois do outro. Ou seja, ela falou sobre uma coisa, e depois sobre outra, e depois sobre outra, e depois sobre outra. Ela falou sobre o trabalho, sobre a dieta, sobre as férias. E ninguém falava nada. Porque a Maria engatava um assunto no outro. Aí é uma coisa muito boa quando você encontra os seus amigos, né? Você fala sobre uma coisa, aí engata outro assunto, e de repente vocês conversam por 10 horas sem nem saber como começou. No caso aqui da Juvenita, ela engatou um assunto no outro para contar o problema que alguns vizinhos tinham por ali. Ela começou a contar a história de duas irmãs que viviam às turras. Eram vizinhas que brigavam o tempo todo e eram brigas homéricas, né? Tipo, bem fortes mesmo, a ponto de saírem no tapa no meio da rua. Bom, era uma coisa não muito positiva. E aqui nós temos algumas expressões interessantes. Primeiro, o narrador não diz que era um problema. O narrador diz que era um pepino. E o pepino, originalmente, eu acho, uma fruta. Deixa eu ver aqui. Acabei de consultar o pai Google, e sim, pepino é um fruto. E, normalmente, informalmente, pepino significa problema. Não me pergunte por quê, mas
Se você diz, nossa, que pepino que eu tenho que resolver, isso significa que problema, né, eu tenho que resolver. E muita coisa no trabalho pode virar um pepino enorme. Então é um problema resolver esse monte de pepino. O narrador disse que as irmãs vivem às turras e elas estão sempre em brigas homéricas. O narrador aqui estava um pouco inspirado. Quando a gente diz que duas pessoas vivem às turras, isso significa que elas vivem em constante conflito. Elas estão sempre brigando, sempre em conflito. Elas não têm paz. Por exemplo, eu e o meu irmão vivemos às turras. O meu irmão é muito preguiçoso e ele não ajuda ninguém. Já eu acredito que ajudar é a melhor coisa a se fazer. Então, meu irmão e eu vivemos às turras. Essa é uma expressão um pouco mais antiga. Talvez as pessoas mais jovens hoje, com 18, 20, 25 anos, talvez não tenham ouvido essa expressão. Mas é muito comum entre as pessoas com mais de 30 anos. A outra expressão que o narrador utilizou foi briga homérica. E quando a gente diz de algo, a gente diz que essa coisa é homérica, isso é épico, é muito grande. É quase uma coisa do poeta grego Homero. Então, é uma briga homérica. Em geral, a gente fala muito em briga homérica ou conflito homérico, que é uma coisa de grandes proporções. A outra expressão que o narrador utilizou foi na descrição das irmãs. Ele disse que elas saíam no tapa no meio da rua. E sair no tapa com alguém, ou quando duas pessoas saem no tapa, isso significa que elas têm ali uma briga física. Pá, pá, né? Elas usam as mãos pá, pá, para bater uma na outra. Um exemplo, não é um exemplo muito bom, mas eu já saí no tapa com meus colegas de escola. Quando eu era criança, eu era mais gordinho, né? E os meus amiguinhos eram um pouco bullies, né? Então eles faziam bullying comigo e eu não aguentava. Então eu, venha cá, saía no tapa com os meus amigos de escola. Briguei com muitos deles e a maioria hoje é meu amigo, né? Eu conheço essas pessoas, mas eu saía no tapa com eles. Mas faz muito tempo que eu não saio no tapa com alguém e espero que continue assim. E a outra expressão que o narrador disse aqui foi que elas saíam no tapa no meio da rua. Se você olhar para a expressão no meio da rua, talvez você pense literalmente no meio da rua. Mas isso não é exatamente o significado. Quando uma coisa acontece no meio da rua, isso significa que isso é público. Todo mundo vê, é visível e aberto. Então, isso acontece no meio da rua. Por exemplo, o casal brigava aos gritos no meio da rua. Todo mundo podia ouvir a briga. Isso não significa que é necessariamente no meio da rua, mas é em um ponto em que todo mundo pode ver. Isso é público. E aí, o narrador diz, né, isso aqui o narrador está recontando o que a Juvenita relatou, né, que uma começou a namorar, uma irmã começou a namorar, e a outra foi lá e tomou o namorado de uma. Aí, lá no guia eu tenho algumas expressões para isso, lá no guia de aprendizagem, né? Mas o narrador disse aqui, que a Juvenita falou, aí a coisa ficou preta, rolou até jura de morte. Mas depois, elas fizeram um acordo tácito e agora o silêncio reina naquela casa.
Aqui nós temos várias expressões e um ponto cultural. Primeiro, o narrador disse: a coisa ficou preta. E quando nós dizemos que a coisa fica preta, isso significa que a situação ficou complicada, ela se torna muito séria ou muito perigosa. Por exemplo, os amigos estavam conversando, mas então um deles ficou irritado e pegou uma pistola. Aí a coisa ficou preta. Ninguém sabia o que ele queria fazer com aquela pistola, mas não era boa coisa. Então, quando a gente diz a coisa fica preta, ela realmente se complica. Uma pequena nota cultural. Algumas pessoas vão dizer que essa expressão tem uma situação, ou melhor, tem uma origem racista. Nas minhas investigações, não tem uma origem racista, não. Mas você pode perceber que alguns brasileiros vão ficar um pouco irritados com essa expressão. Então, no lugar dela, você também pode utilizar a coisa complica. Lá no guia eu tenho algumas alternativas e também tenho uma explicação do porquê essa expressão não é racista, mas mesmo assim é bom saber que algumas pessoas consideram sim. A outra expressão que o narrador utilizou foi que rolou até jura de morte. Rolou até jura de morte. E aqui nós temos uma boa expressão, a jura. E a jura é uma forma reduzida da palavra juramento. E o juramento é uma promessa ou uma ameaça. Uma jura de morte, então, é uma ameaça de morte. Se você diz, e eu espero que não diga, mas se você diz, eu vou te matar, seu filho da mãe, isso é uma jura de morte. A gente também tem uma jura mais positiva, que são as juras de amor. Por exemplo, se você diz, eu sei que eu vou te amar por toda a minha vida. Isso é uma jura de amor. Lá no guia de aprendizagem, eu tenho mais expressões com essa palavra. Mas pode saber que ela é bastante informal. O narrador também falou que as irmãs, depois que uma tomou o namorado da outra, elas resolveram ter um acordo tácito. E um acordo tácito é um acordo implícito, ou seja, você não fala, a outra pessoa não fala nada, mas os dois concordam. Por exemplo, aqui no Brasil existe um acordo tácito para não discutir política. Então todo mundo sabe que discutir política é perigoso. Então é melhor não falar disso. É um acordo tácito. Todo mundo concorda, mas ninguém disse nada sobre concordar. E por último, quando o narrador disse que o silêncio reina na casa das vizinhas da Juvenita, isso significa que o silêncio domina, é a principal característica daquele local. Você vai encontrar essa palavra muito em noticiários aqui no Brasil. É uma coisa triste o exemplo que eu vou dar, mas às vezes nós dizemos, agora o medo reina naquela comunidade tomada pelo tráfico. Ou seja, tem traficantes e todo mundo tem medo. Então, o medo reina. E se nós temos um final feliz, nós podemos dizer que a alegria reina nessa situação. Ou seja, a alegria predomina, ela é prevalente, ela é a característica principal. Mas a Juvenita não conhece só das vizinhas, não, ela conhece outras pessoas também. O narrador até diz, pelo visto, ela conhece um pouco da vida de todo mundo. E pelo visto, é uma expressão muito boa. É uma expressão que indica uma conclusão com base em observação ou evidências. Você olha para tudo, percebe e diz, pelo visto, que significa?
de acordo com as minhas observações, mas é uma maneira bem mais simples. Então, eu vejo uma pessoa que não fala muito bem português no Brasil. Aí eu digo, pelo visto aquela pessoa é estrangeira. Ou seja, se ela não fala português muito bem aqui no Brasil, provavelmente ela não é do Brasil. Provavelmente, nem sempre. Por isso eu digo, pelo visto ela não é do Brasil, eu vou ajudar ela. E normalmente é o que eu faço se eu estiver na rua. A Juvenita continua falando aqui de outro casal que mora na rua lá, né? E o marido ele é meio controlador, para não dizer totalmente abusivo. Ele é controlador, para não dizer abusivo. E essa é uma estrutura importante que está lá no guia de aprendizagem, tá? Essa para não dizer. Mas é para suavizar, para deixar mais suave a expressão que você diz. Você acha que ele é abusivo, mas você não fala com tanta força. Mas por que ele é considerado abusivo? Porque esse marido dita a roupa que a mulher vai sair na rua, ele cronometra o tempo que ela fica fora de casa e policia com quem ela conversa e para onde ela olha. É uma situação complicada, hein? Aqui nós temos vários verbos interessantes. O primeiro deles é ditar. E quando alguém dita que a outra pessoa faça alguma coisa, ela impõe, ela diz, faça isso, e você tem que fazer. Muitas vezes, as empresas ditam quais roupas devem ser usadas na empresa. Ora, se a empresa está pagando, ela dita as regras de vestimenta, né? E o governo dita qual é o idioma que deve ser falado no país. Pelo menos no Brasil, que nós temos 2 idiomas oficiais. A língua brasileira de sinais é um deles e o português, que é o outro idioma oficial do Brasil. Cronometrar é outro verbo muito bom. Quando você cronometra alguma atividade, isso significa que você mede o tempo exato da duração de algo. Então, por exemplo, se você vai fazer a limpeza da casa e você cronometra, você pode pensar, eu acho que eu termino em meia hora. Mas então você leva 21 minutos e 37 segundos. Ou seja, o tempo ali foi cronometrado. Você sabe exatamente até os segundos de quanto tempo você levou. No caso aqui, o marido cronometra o tempo que a esposa passa fora de casa. Então ele diz assim, você já está a 53 minutos e 25, 26, 27 segundos fora de casa. O que você está fazendo? Ele é abusivo. Hein? E o narrador também diz que o marido policia com quem a esposa fala e por quanto tempo. E policiar é vigiar ou controlar as ações de alguém de uma maneira constante. Você monitora essa pessoa de perto. É quase como se você fosse uma autoridade. Normalmente, os pais precisam policiar o que os filhos fazem na internet. Nem sempre é bom deixar muita liberdade para os filhos na internet. Então é necessário policiar, tá? Isso, claro, é um exemplo. Você escolhe o que você quer fazer com seus filhos. Mas se eu tivesse filho, eu policiava. E o narrador diz, ele policia, ele cronometra e ele dita tudo o que ela faz. Então, ele tem ela na palma da mão. E quando você tem alguém na palma da mão, você tem controle total ou influência total sobre essa pessoa. Por exemplo, muitas pessoas dizem, e eu acho que é verdade, mas o tráfico tem os políticos na palma da mão. O tráfico diz quais são as coisas que os políticos fazem, e os políticos fazem porque eles têm que obedecer.
Isso foi retirado de um livro muito recomendado que está lá no guia de aprendizagem. E o narrador diz: Nossa, dá dó essa consumição desgraçada. E quando uma situação dá dó, a gente fica: ai, que triste, nossa, que pena que isso acontece com essa pessoa. Ai, eu sinto uma dó, eu sinto muita dor no coração. Então, essa é quando a gente diz que dá dó. Ver um animal machucado sempre dá dó. É uma coisa triste. Lá no guia de aprendizagem eu tenho mais informações sobre isso. E a última expressão que o narrador utilizou foi: ai, essa consumição dá dó. E a consumição é um termo mais informal. Quando a gente fala, nossa, que consumição, é tipo, que aflição, que sofrimento, que angústia. E uma consumição, infelizmente comum em algumas partes do Brasil, é a seguinte: a mãe vive em constante consumição por causa do vício, né, do filho viciado em drogas. O filho dela é um drogadicto, ou seja, ele é drogado, ele usa drogas, e a mãe sente uma dor no coração, um aperto na cabeça. Essa sensação é a consumição. Ela não dorme direito, ela sofre pensando sobre isso. E aí, no fim, a Juvenita até fica feliz, né? Porque pelo menos a desgraça dela é menor do que a dos vizinhos. Ela diz: pelo menos meus filhos são o maior problema que eu tenho. Imagina essa pessoa que o marido dela fica fazendo esse controle todo. Bom, claro, esses são apenas alguns dos problemas de convivência com a família. Lá no guia de aprendizagem nós temos mais outros, mas agora nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Gente, é fogo! Esse mundo é muito grande e todo tipo de gente passa por aqui. E nem todo mundo ganha as nossas graças. Bater cabeça com as pessoas é mais comum do que se pensa. E ainda mais comum é bater cabeça com gente de sangue do mesmo sangue. Outro dia, uma conhecida, a Juvenita, ela estava relatando o drama familiar em sua casa. Ela tem um casal de filhos que são adolescentes, um de 15 e outro de 18 anos. Juvenita chegou em casa e parecia que um furacão tinha passado por lá. Exaurida de um dia pegando no batente e vendo a trabalheira que ia dar de arrumar aquela casa, ela tomou uma decisão: colocar os bagunceiros para arrumar o ninho. Foi um chororô infeliz. Um reclamava que estava muito ocupado com a escola, a outra resmungando que só ela quem fazia as coisas, porque ele nem para levantar um dedo, e os dois dizendo que tinha muita coisa acontecendo no Insta, que eles não podiam ficar de fora. Foi um auê só. Juvenita não viu outra saída, senão confiscar os aparelhos até a casa estar um brinco. Um pouco a contragosto, cada um cumpriu a missão dada. E parece que aprenderam a lição. É como se diz, né? Ou vai por bem, ou vai por mal. Já na casa das vizinhas, disse ela engatando um assunto no outro, o pepino era outro. Moram lá duas irmãs que vivem às turras. Era comum ouvir a gritaria das duas em brigas homéricas, de saírem no tapa no meio da rua. Era cada puxão de cabelo. Até que uma começou a namorar e a outra fez o favor de tomar o namorado da irmã. Aí a coisa ficou preta. Rolou até jura de morte. Por fim, fizeram um acordo tácito de não se falar mais. Agora o silêncio reina naquela casa. E pelo visto a Juvenita conhece um pouco da vida de todo mundo. Seguiu falando que do outro lado da rua mora um casal que o marido é meio controlador, para não dizer totalmente abusivo. Ele chega a agitar a roupa que a mulher vai sair na rua, cronometra o tempo que ela passa fora de casa, fica policiando para ver com quem ela conversa e para onde ela olha. Em outras palavras, ele tem ela na palma da mão. Chega a dar dó essa consumição desgraçada. A Juvenita fica até feliz por seu drama familiar ser a preguiça dos filhos. Oi, muito obrigado por ouvir esse episódio até o final. Eu sou o Eli e eu agradeço muito o seu apoio. Se você tiver tempo e puder, por favor, deixe uma avaliação sobre esse podcast na plataforma que você
escuta o podcast. Claro, nem todas as plataformas podem fazer isso. Se a sua não puder, não tem problema. Continue ouvindo, mande suas mensagens e a gente se vê por aqui.